dia. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública número 16 de 2023. Eu gostaria de cumprimentar o vice-presidente da Federação da Indústria do Estado do Piauí, Dr. Francisco Reinaldo, agradecendo pela cessão de espaço. Gostaria também de cumprimentar o vice-presidente do Conselho de Consumidores Equatorial, o Sr. Sérgio Rodrigo Martins Galo. Da mesma forma, cumprimentar o diretor de Regulação do Mercado Equatorial, Dr. Cristiano Lograr. Conforme disposto no site da ANEEL, desde o dia 30 de agosto de 2023 e publicado no Diário Oficial da União, nessa mesma data do corrente ano, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem da presente reunião, que tem como objetivo obter subsídios para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A., a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2023, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FET para os anos de 2024 a 2028. Da mesma maneira, informam a plena divulgação desse nosso encontro pelas rádios Cidade Verde, FM, Verdes Campos, FM, Meio Norte, FM, O Dia, FM, Clube News, FM e Cocais, FM. Pelos jornais Meio Norte, Portal Solar, Portal SRN, Portal Energia Limpa, Agência CNA, Portal Conta de Energia, Portal Canal Energia, Site do G1, Portal Sertão Atual, Site Megawatt, Portal AZ. Também por outdoor localizado na Avenida Barão de Castelo Branco, próximo ao estádio de futebol Albertão. Da mesma maneira, por cartazes afixados nos postos de atendimento da Equatorial Piauí e carros de som nas principais vias de Teresina. Não obstante, destaco a participação das autoridades competentes e fico grato pelo atendimento ao convite feito pela ANEEL. A ampla divulgação da audiência pública se tem em virtude da presença de todos os senhores e como o nosso público ser primordial. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 29 de 2023. Convido a todos para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional. A mesa diretora desta reunião é composta pelos seguintes membros: por mim, Fernando Mógena, diretor da ANEEL, presidente desta agência, pelo Sr. Charles Costa,
Rocha, analista superior da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL, pela senhora Fernanda Proença, analista administrativa da Superintendência de Legislação Administrativa e das Relações de Consumo da ANEEL, e que vai secretariar esta audiência. Para a nossa reunião, contamos pela agência com a presença do corpo técnico e diretivo da Casa nesta manhã, tudo para trazer o conforto necessário e informações sólidas do processo de revisão tarifária periódica da Equatorial Piauí. Com isso, queremos, entre outros pontos, afirmar o compromisso que temos com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL que auxiliam na realização desta audiência pública e aqueles que promovem o cálculo das tarifas da Equatorial Piauí possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e com o interesse público, qualidades necessárias que afetam todos nós, servidores públicos. Vale Campanina e equipe, além de toda expertise e compromisso com os ditames legais, mira, sobretudo, na satisfação dos consumidores de energia elétrica. Enxergo este mesmo comprometimento em cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, visando a consultar a sociedade, um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da Equatorial Piauí e coletar as contribuições dos expositores visando ao aperfeiçoamento do processo. Acredito que seja importante ressaltar também que a revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei. Essa ação visa estabelecer o equilíbrio econômico e financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária periódica da Equatorial Piauí teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidor e à concessionária, manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL da audiência pública e das notas técnicas das propostas para a revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio, até o dia 13 de outubro, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente publicadas. Esta reunião presencial obedecerá aos seguintes procedimentos: apresentação de vídeo institucional da ANEEL intitulado "Você sabe que está pagando uma conta de luz?", apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, apresentação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Equatorial Piauí e manifestação dos expositores inscritos no prazo de 5 minutos. O encerramento da reunião está previsto para as 12 horas. Solicito, então, que seja apresentado o vídeo institucional da ANEEL. Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos: de geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela dos postes que iluminam a sua cidade. Mas nesta série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos, os subsídios que são custeados por estes encargos. Eles não são criados pela ANEEL, e sim por meio de leis do Congresso Nacional. Eles são recolhidos por meio da conta de luz e repassados aos cofres públicos para implementar políticas públicas. De maneira simplificada, podemos dizer que política pública é um processo com etapas e regras que o Congresso Nacional ou o Governo Federal cria com o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade.
Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social da energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram em programas sociais do governo federal, e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação e para aqueles que compram energia de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira. Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz. Para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação, a ANEEL desenvolveu o subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do subsidiômetro. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando. Para a primeira apresentação, passamos a palavra ao analista superior da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL, Sr. Charles Rocha, que vai exibir a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos nesse processo de revisão tarifária periódica da Equatorial e a UNE. Bom dia a todos. Como falado, eu sou Charles Rocha, trabalho na Secretaria de Gestão Tarifária e Regulação Econômica. E o objetivo aqui é apresentar a visão da Equatorial Piauí. Bem, antes de apresentar os números, a gente faz um preâmbulo aqui do sistema elétrico brasileiro, um sistema bastante extenso. Capacidades instaladas são 190 gigawatts, sendo 86% de fonte renovável, uma rede básica de quase 180 mil quilômetros. São 51 concessionárias, 52 permissionárias, carga máxima de 86,5 gigawatts, 88 milhões de unidades consumidoras. A gente pode colocar uma média de 4 pessoas por residência, por unidade. E a questão da universalização dos serviços, que já alcança 99,8%. Em relação às características de concessão da Equatorial Piauí, temos aí uma área atendida de 224 municípios do estado, uma população estimada de 3,7 milhões de habitantes, 1,49 milhão de unidades consumidoras, são dados de julho deste ano, sendo desse número 1,25 milhão de residências, que representa 84% do mercado, da quantidade de unidades consumidoras. E temos aí também um dado interessante, que são 550 mil residências de baixa renda. Isso aí representa em torno de 70% do universo que pode estar se beneficiando dessa tarifa social. Temos aí em torno de 150 mil unidades consumidoras que ainda não estão cadastradas para o benefício receber o benefício da tarifa social. Quanto à governança do setor elétrico, a gente coloca esse slide aqui para poder apresentar a atribuição de cada órgão. No nível estratégico, a gente tem a política setorial, que é definida pelo Congresso, Presidência e os comitês, né, de monitoramento. No nível tático, temos aí a regulação, fiscalização, mediação, que vai se encontrar a ANEEL e os conselhos de consumidores. E mais no nível operacional, temos o ONS, que é o responsável
sistema interligado, despacho de carga, geração, né, o sistema elétrico ele vai da geração, temos a transmissão, que é responsável pelo transporte dessa energia, a distribuidora, né, que tem seus ativos para distribuir essa energia, e a comercialização dessa energia como um agente aí também desse setor. A CCE ela operacionaliza toda a questão da compra e venda de energia, fazendo a liquidação mensal desses montantes, desses contratos. E por último, a gente tem a empresa de pesquisa energética que faz estudos para levantamento dos potenciais de geração de energia. Bom, o caminho da energia, ela vai da geração, né, nas mais diversas fontes. Temos também as linhas de transmissão, a rede básica e as transmissoras responsáveis por esses ativos. E depois chega na rede da distribuidora, né, até o consumidor final. Pode passar aí, por favor. A parcela A, a receita da distribuidora, ela é composta pela parcela A, que são os custos de geração, transmissão e encargos setoriais, como foi falado no vídeo, são definidos por lei para fazer frente às ações das políticas governamentais. E pode passar para somado com a parcela B, que corresponde aos custos da atividade da distribuidora. Esses custos são gerenciáveis, diferentemente da parcela A, que são custos não gerenciáveis, são custos apenas repassados na tarifa. E por fim, os tributos, né? ICMS, os tributos estaduais. Bom, um contrato de concessão, o que se busca? A manutenção do equilíbrio contratual. De um lado, a gente tem que cobrir os custos eficientes e o retorno adequado sobre o capital investido de forma prudente. Isso pelo lado do distribuidor. Do lado do consumidor, ele deve receber um serviço de qualidade e uma tarifa justa por esse serviço. Nossa, por favor. Aqui a gente coloca os eventos tarifários nos processos que são tocados lá pela nossa área. Temos a revisão tarifária periódica, que é essa que a gente está objeto dessa audiência pública. Ela é realizada a cada 5 anos. O que se busca na revisão tarifária? O reequilíbrio da parcela B, enquanto a parcela A ela simplesmente é atualizada. Então a parcela B ela é calculada no processo de revisão. Também temos os investimentos prudentes e os custos eficientes, com base nesses parâmetros. A gente avalia essa parcela B da distribuidora. O incentivo à eficiência e qualidade do serviço, isso são o que a gente vai ver mais na frente com o fator X. E o compartilhamento de grande eficiência com os consumidores também é um componente desse fator X. Nos processos de revisão de reajuste tarifário, eles acontecem nos anos em que não se tem a revisão, né? Então, entre 2 revisões, você tem os processos de reajuste. E nesse processo, tanto a parcela A quanto a parcela B são reajustadas pelo índice indicador inflacionário menos esse fator X. E, por último, a gente tem também a figura da revisão tarifária extraordinária, que ela é utilizada, o recurso utilizado a pedido da concessionária e quando ocorre um fato relevante que deve ser considerado para a manutenção do equilíbrio da concessão. Bem, já passando para os números do processo de revisão tarifária obrigatorial, por favor, agora nas animações aí. O efeito médio calculado em 20,65%, esse efeito ele decorre da variação dos custos da parcela A, que totaliza um impacto de 6,47%. A parcela B,
contribui com 8,31%. E temos também os financeiros, que totalizam uma contribuição de 5,88%. Na tabela apresentada ao lado, vocês podem observar o efeito por subgrupo tarifário. A gente observa que o efeito duplo A ele difere do efeito duplo B. Nesse processo, o principal impacto é o expressivo aumento dos custos médios dos ativos para atender o grupo de baixa tensão. Por isso que a gente tem essa diferença de 22% para 15%. E dentro do grupo B, temos o Rural B2, que ele sente mais o efeito por conta da retirada do desconto. É o ano que os descontos agora eles são zerados e por isso tem um efeito maior para esse subgrupo. Por favor, próximo. Aqui é mais para tentar elucidar o que significa essa retirada de financeiros do processo anterior. No processo do ano passado, que foi um reajuste tarifário, a gente tinha uma tarifa de base econômica, pode passar por favor, e um financeiro daquele processo. Esse financeiro foi negativo, e nesse financeiro a gente tem os créditos de PIS e COFINS, que representou um impacto de menos 11% na atenuação da tarifa, e a conta de escassez hídrica também com impacto negativo de 4 e alguma coisa. Tá? Então, sim, esse financeiro negativo ele reduziu a tarifa. Então, a tarifa de aplicação ela ficou uma tarifa menor do que a base econômica. Quando a gente começa o processo de 23, a gente tira os financeiros. Os financeiros têm validade de 12 meses. Quando você tira esse financeiro, por favor, a tarifa base econômica ela é restabelecida. Então, a percepção do consumidor já é um aumento da tarifa, porque ela retornou à base anterior. Pode passar para o próximo. Temos do processo também as variações dos custos econômicos, como apresentado no gráfico anterior, com 14,78, e os financeiros do processo atual contribuem com 1,03, o que resulta nesse efeito médio de 20,65%, ou seja, é a diferença entre o que seria a nova tarifa em relação à tarifa que se paga hoje. O próximo. Passando para a explicação dos componentes, dos custos que compõem a parcela A, a gente começa a ver pelos encargos setoriais, com um impacto de 13,91%. Isso se deve à CDE Eletrobras. A cota de 2023 é uma cota inferior à de 2022, ainda que seja um valor negativo, mas por conta dela ser inferior ao do processo anterior, esse impacto é positivo de 1,87. A CDE escassez é uma componente nova que visa recolher o valor do empréstimo da conta escassez, o impacto de 1,77, e também uma nova componente que é a CDE-GD, um impacto de 0,81%. Passando pelos custos de transportes, o que mais impactou os custos de transporte foram as novas tarifas de uso do sistema de transmissão, homologadas em julho desse ano, impacto de 0,64%. E na compra de energia, o que mais contribuiu para esse impacto de 5,51% foi os contratos de cota de garantia de Eletrobras, a variação de montante e custo, impacto 0,69%, e os contratos de compra de energia no ambiente regulado, quantidade, impacto 0,55%. Bem, o consumo regular, o que significa isso? É a base que a distribuidora tem para comprar a sua energia. Ela se baseia nisso. Ela tem que, além de atender o seu mercado, o consumo das unidades consumidoras, tem que considerar as perdas técnicas do sistema, inerentes ao sistema, assim como as perdas não técnicas. Para esse processo, as perdas técnicas na distribuição foi calculado em 11,17%, enquanto as perdas na transmissão 2,36%.
Pelo lado das perdas não técnicas, a gente tem um valor calculado, um percentual calculado de 9,68%, também como base na energia injetada. Vale lembrar que essas perdas não técnicas são perdas devido a fraudes, furtos e irregularidades de consumo. Posso usar isso? Bom, em relação à parcela B, a composição dela é da seguinte forma: os custos operacionais, que são os custos do pessoal, material, serviço, tributo, seguro, e os custos de capital, que envolvem 3 componentes: a depreciação, que visa a reposição dos equipamentos de distribuição, a remuneração, que visa estabelecer, remunerar os investimentos da distribuidora, e as anuidades, que são custos de veículos, equipamentos de informática e escritórios. Tá? Vamos passar agora para os números desse processo. Primeiro, começando pelos custos operacionais, impacto de menos 0,3%, pode avançar mais um pouquinho. Tem uma metodologia de comparação de uma faixa de eficiência desses custos. Os custos operacionais da distribuidora estão dentro dessa faixa de eficiência e, portanto, não foi estabelecida a trajetória de redução ou aumento desse custo operacional. Quanto a esses 3 componentes, que dependem da nova base de remuneração regulatória, o impacto total foi de 7,63%. Vale ressaltar aqui que durante o período da última revisão para cá, a concessionária ela investiu 1 bilhão e 800 milhões no sistema, sendo que desse valor 900 milhões só em rede de distribuição. Tá? Então essa base ela teve esse aumento específico devido a esse alto volume de investimento. Temos também a ultrapassagem de demanda e o excedente ativo de outras receitas, que é descontado da parcela B, com impacto de menos 0,12. E por último, o ajuste da parcela B devido a essa migração, esse movimento dos consumidores para gerar a sua própria energia. O período de referência ele não reflete esse movimento. Então, está sendo colocado esse ajuste, que é uma perda de receita da distribuidora, devido a essa migração, quer dizer, do consumidor deixando de consumir energia da distribuidora, passando a gerar a sua própria energia. Impacto 0,93%. O fator X que eu comentei, que visa ele é descontado do índice de inflação para a atualização da parcela B nos processos de reajuste. No caso aqui, o indicador é o IPCA, o contrato equatorial, que eu li. E o fator X ele visa reduzir o custo e melhorar a qualidade. Ele é um componente que incentiva a qualidade e a reduzir o custo. Ele é formado pela componente produtividade, trajetória dos custos operacionais e qualidade. Vou passar para o próximo. Neste processo, a gente fixa a componente T, enquanto as componentes produtividade e qualidade são calculados anualmente. Então, nos processos de ajuste, essas componentes elas serão calculadas. Pode avançar, por favor. Os custos, a componente produtividade, ela ficou em 0,631%. Comprova que os custos não crescem tanto quanto o mercado. A próxima componente. A componente T ficou em 0%, como falei, os custos operacionais eles estão dentro da faixa de eficiência, então essa trajetória ela ficou em 0%. E a componente Q, que avalia o desempenho da qualidade da distribuidora, foi calculado em menos 0,067%. Próximo, por favor. Os componentes financeiros, como eu falei no slide do gráfico lá da retirada financeira, eles têm validade de 12 meses.
E que eles visam o quê? Ajustes de processos anteriores. Porque a gente faz um cálculo com base nos dados de referência que a gente tem, no melhor dado que a gente tem naquele momento. E no processo seguinte, esses dados eles são confrontados com os valores faturados, realizados, e aí o financeiro ele entra com essa função de ajustar essa variação entre o previsto e o realizado. Tem também financeiros que entram no processo por alguma ação do governo para mitigação da tarifa, é uma possibilidade também. Tá? Pode passar para o próximo. Os componentes financeiros desse processo, para começar, temos aqui a CVA e a sobrecontratação. Nessa fase do processo, esses dados são estimados pela distribuidora. Até o final do processo, esses dados serão fiscalizados pela ANEEL. E esse totaliza esse impacto aí da CVA de menos 0,77%, enquanto que a sobrecontratação com impacto de 1,83%. Pode avançar, por favor. Crédito de PIS e COFINS. Por que esse valor positivo? É um ajuste de valor entre os valores nos processos de 21 e 22. Os créditos de PIS e COFINS foram devolvidos aos consumidores. O impacto de 2021 no processo foi de menos 10%, em torno de menos 10%, e em 2022, menos 11%. Acontece que esses valores que foram devolvidos eles foram maiores do que os valores efetivamente compensados pela distribuidora. E as compensações encerraram em maio último, em maio desse ano. Então, esse impacto ele deve ser esse ajuste, uma compensação, uma devolução maior do que o que a concessionária efetivamente compensou. Pode avançar. E o financeiro da CDE Eletrobras, ele visa também ajustar o valor que foi repassado no ano passado pela distribuidora e os valores efetivamente faturados pelo seu mercado. Impacto de menos 0,25%. Passando para os indicadores de continuidade, de qualidade, temos aqui o DEC e o FEC. O DEC ele mede as horas em que o consumidor ficou sem energia durante o período, enquanto o FEC tem a média de interrupção de fornecimento que os consumidores experimentaram nesse período. Pode avançar, por favor. Os valores apurados do DEC em barra são os valores apurados e o gráfico em linha, o limite. A gente observa que em todos os anos, desde 2015, o indicador ele foi transgredido, os limites foram transgredidos. E aqui são os novos valores para 2024 a 2028, começando de 19,71 horas, finalizando 2028 com 15,31 horas. Por favor, próximo. Quanto ao FEC, também, dados apurados e limite, houve transgressão ali de 2015 a 2018. A partir de 2019, os valores apurados ficaram dentro do limite. E os valores calculados, estabelecidos para o próximo ciclo, seria em 2024 de 3 interrupções e em 2028, 8,42. Passando para o cronograma do processo, tivemos a reunião que deu a abertura da consulta pública, dia 29 de agosto. Dia 30 iniciou a fase do período de contribuição. São 45 dias desse período, ele se encerra dia 13 de outubro. Dia 28 de novembro está prevista a reunião que vai deliberar o processo final da distribuidora, e em 2 de dezembro o início das novas tarifas. Por favor. Eu só queria mostrar aqui, antes de finalizar, o caminho para vocês poderem acessar a página da consulta pública. Tá? A gente pede que vocês participem. O site da ANEEL,
acesso à informação, participação social, consultas públicas. Por favor, aí tem um link mais embaixo ali. Acesse aqui as consultas públicas. E aí você digita o número dessa consulta pública, é o número 29, mas ela como é bem recente, se você rolar a barra, você não consegue ver na lista que tem embaixo. A 29. Tá aí, pode clicar no link, por favor. E aí, essa é a parte da consulta pública, tem os e-mails para vocês enviarem as contribuições e toda a documentação relativa ao processo. O processo é bastante transparente, vocês podem consultar, nota técnica, planilhas, está tudo disponível nessa página. Aqui eu encerro a apresentação. Obrigado. Obrigado, Charles. A apresentação foi importante, faz com que a participação demonstrativa para a transparência da agência em relação às consultas públicas de revisão da frente. Eu agora passo a palavra ao vice-presidente do Conselho de Consumidores da Equatorial Piauí, o Sérgio Dr. Martins Galo. Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio Galas, eu sou da Associação Piauiense de Municípios, escolhido para representar o Conselho de Consumidores, o CONCEP, na classe do Poder Público. Bom, nós não tivemos tempo hábil para contratar um técnico responsável pela complexidade que é no cálculo de revisão tarifária, né? A gente vai ter esse tempo para fazer essa contratação. Então, decidimos dar conhecimento ao Conselho e de como ele funciona. Né? Como eu disse, o nome do Conselho chama-se CONCEP, Conselho de Consumidores de Energia Elétrica. O Conselho é um órgão sem personalidade jurídica, de caráter consultivo, voltado para a orientação, análise e a avaliação das questões ligadas a fornecimento de energia, tarifa e adequação de serviços prestados da distribuidora até o consumidor final. Uma observação importante é que o Conselho não possui relação de subordinação com a distribuidora que a mantém. Sobre as classes representativas. As classes de consumo são representadas por um conselheiro titular e um suplente. A representação de cada membro do Conselho é de caráter voluntário e não remunerado. Ele é composto por 5 classes de consumo. Residencial, tem o seu titular como Expedita Alves da Silva, que se encontra aqui no auditório. A sua suplente, Marcilene, não pôde vir. Da classe industrial, Gilberto, seu suplente, Raimundo Júnior. Da comercial, seu titular Luiz Antônio Veloso, seu suplente Orgulho. Poder público, quem nos fala como vice-presidente do conselho, e o seu suplente, e a colega e amigo de trabalho, o senhor Santos, que está aqui no auditório com a gente. Da classe rural, Reginaldo Veloso, que é nosso presidente do conselho, que teve uma agenda prévia, não pôde participar, e o suplente é o Filemon. Prosseguindo, temos os representantes da Equatorial, na Secretaria Executiva, a Jamile Paranhos e sua suplente, Tauriana. Temos também a parte de serviços administrativos, o nosso consultor José Vieira, que se encontra aqui no auditório. Queria explanar sobre a questão da missão do Conselho, né?
que é contribuir para o aprimoramento dos assuntos relacionados à prestação dos serviços públicos de energia, notadamente as questões ligadas a fornecimento de energia, tarifas e todos os adequados serviços prestados ao consumidor final. O funcionamento do Conselho possui a sua regulação através da Resolução Normativa ANEEL 963, que trata da criação, organização e atuação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica em todo o Brasil. Cada estado brasileiro possui as suas agências de distribuição de energia, há casos que há mais de um, então há mais de um conselho. Por parte da distribuidora, a resolução número 1000 de 2021, que estabelece todas as regras de prestação de serviços públicos de distribuição de energia, dos quais estão dispostos os direitos e deveres dos consumidores e demais usuários. Deveria ser o livro de cabeceira de cada um de nós, a resolução. As principais atribuições do Conselho: solicitar a atuação da ANEEL em situações de conflito, estreitar relacionamentos com a comunidade, disseminar o trabalho do Conselho de Consumidores, orientar os consumidores sobre seus direitos e deveres, analisar, debater e propor soluções para assuntos voltados à coletividade de uma ou mais classes de unidades consumidoras. O Conselho ele possui um plano anual de atividades e metas, conhecido como PAN. Nesse plano, que consiste no planejamento de todas as ações e metas que serão realizadas no ano pelo Conselho para o exercício do ano seguinte. Uma das ações especiais destaque é que temos 4 encontros regionais aqui dentro do Estado, onde escolhemos o município que será a sede dessa reunião, convidamos os municípios do entorno e cada classe representativa convida cada um a sua área, os seus representantes, e fazemos esse encontro nesses municípios. De forma que atingimos um número significativo de consumidores de todas as classes de consumo. De maneira que seria o principal papel do Conselho, que é levar e mostrar todos os direitos e deveres por parte dos consumidores dos serviços prestados pela empresa de distribuição de energia, no caso da Equatorial Piauí. Há também a participação das gerências regionais da Equatorial nesses encontros. Ele tem a seguinte dinâmica: fazemos a abertura, apresentamos o Conselho, dando conhecimento ao Conselho da Sociedade, que tem mais esse canal de atendimento na resolução dos seus problemas, de todas as classes, desde o cidadão comum a uma indústria. E destaco que nós temos uma excelente parceria com a Equatorial Piauí, e buscamos sempre a resolução de forma mais rápida para as demandas. Para que aconteça todas essas ações, para que o Conselho consiga implementar, há um custo para a realização dessas ações. Está expresso no plano. Esses valores são oriundos da tarifa de energia elétrica. E com relação ao controle dessas despesas, cabe à distribuidora, tendo como corresponsável, a gente faz o encaminhamento, a concessionária faz o encaminhamento da prestação de conta à ANEEL para sua aferição e aprovação do mesmo. Bom, era isso. O Conselho está à disposição de todos. Vocês podem entrar em contato com a gente, não consegui colocar ali, mas o e-mail é bem fácil, é o conceppiauí@gmail.com. Consumidor da Equatorial, e nós temos um imóvel na cidade do Luiz Correia. Este imóvel, desde maio, nós temos um problema de qualidade de energia.